Muito boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Desperte o Louco que há em você, com o propósito de colocar na mesa o que está no coração. E hoje estamos com ele, o cara que ele é empresário, pastor, é host do podcast o Crentão, um cara sensacional, nada mais nada menos do que Rony. Muito boa noite, Rony. Como o senhor está? A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Muito obrigado por esse convite. Paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra estar aqui. Nós estávamos conversando, né? Hoje, infelizmente, não estou sozinho, porque você está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, mas essas pessoas incríveis. Você tem um pessoal aqui fantástico, viu? Pessoal super receptivo, perguntando se eu queria comer, se eu queria beber alguma coisa. Tá de parabéns, viu? Esse pessoal é maravilhoso, cara. Eu fiquei encantado aqui, né? Fiquei maravilhado, vamos colocar assim, né? Fiquei maravilhado. E você está falando de pessoal, quero aproveitar aqui, agradecer pela vida do Lucas e da Naira, porque esse casal é igual a gente, é louco, é psicopata, esses dois aqui, no bom sentido, No bom sentido. São pessoas sensacionais que abraçaram isso, abraçaram uma visão, e é difícil quem abraça uma visão. Comprar a causa, né? Comprar uma causa é difícil. Não, mas parabéns, tá de parabéns, né? Então, assim, para mim é uma honra, né, Fábio, estar aqui. Uma honra de verdade, cara. Esse momento aqui, para mim, é um momento único, um momento especial. E eu tenho a certeza que Deus vai falar aos nossos corações. O importante é que Deus fale, né? Hoje, no podcast, eu falei uma frase de um pastor que não é conhecido, nem eu tenho intimidade com ele, mas ele disse assim: quando você me vê errando, quando você me vê brigando com alguém, quando você me vê falando mal de alguém, quando você me vê fazendo alguma coisa errada, esse sou eu. Com toda certeza, esse sou eu. Mas quando você me vê ministrando a palavra, você me vê estendendo a mão para alguém, você me vê salvando alguém, esse não sou eu. Esse é o próprio Espírito Santo de Deus me usando. Uau! Hoje, olha aí, se prepara hoje aí. Para porque o dia hoje tá... Tem dia que de noite é complicado. Tem dia que a gente apanha mais que o normal, né? É verdade. Mas o texto diz, Deus criou o dia bom e o dia ruim. A gente precisa só identificar isso. Porque o dia bom a gente vai se alegrar. E o dia ruim Deus preparou para nós vencermos, aprendermos, considerarmos. Hoje, né? Você considera que foi um dia bom ou um dia ruim? Hoje, tem um dia bom e um dia ruim. Hoje foi um dia ruim, mas que terminou muito bom em todas as situações. Consegue entender isso? Consigo, perfeitamente. Tinha tudo para ser um dia ruim, mas Deus deu vitória em todas as situações. Inclusive esse programa mesmo hoje. Porque era para eu estar aqui com o Titã, era para eu estar com o Paulo Henrique também, né? A princípio. Mas o Titã teve um mal súbito, não conseguiu vir, mas graças a Deus teve um grande livramento. Quem não tem Deus vai olhar e vai falar assim, poxa, o cara quase morreu. Quem tem Deus vai falar assim, não, Deus cuidou dele. Ele estava vindo para cá e teve um mal súbito, né? Então, um grande abraço ao Titã, que Deus te dê saúde, meu irmão. E ao pastor Paulo Henrique também, que... Pastor Paulo Henrique está numa correria terrível. Apresentamos hoje o Crentão e foi um episódio fantástico. Mas ele está empresário. Você sabe como é que é ser empresário num país abençoado. O Brasil é abençoado, eu sou patriota. Sim. Mas ser empresário aqui é difícil. Não é brincadeira não, é desafiador, né? É para corajosos. E loucos, né? Se não for louco ou psicopata. Tem que ser quase na assim. versão louco, quase versão psicopata. Hoje o dia, você está falando de dia ruim, é legal. É que a gente, quando está no dia hoje, foi daqueles dias que começa ruim também. Eu encontrei a moça no elevador hoje, aqui trabalhando na limpeza, e ela me conhece, né? Eu brinco com ela, eu sorrio. Eu falei, você tá bem hoje? Ela falou, hoje eu tô mais ou menos. Eu falei, então somos dois. Hoje é aquele dia que você tem que falar assim, meu irmão. É aquele dia que você tem que estufar o peito, deixar ele passar. Superar, ficar em silêncio, falar menos. Porque às vezes no dia muito motivado, você solta tudo de bom. Às vezes, um dia ruim, se você abrir a boca, você vai falar coisas que não deveriam. Então... É verdade. Mas assim, eu acho que nós atingimos uma certa maturidade, né? Mesmo que ainda não atingimos a perfeição, né? Eu gosto do texto de Paulo em Filipenses dizendo assim, né? Não que eu tenha conquistado tudo, mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por Cristo Jesus, né? Então, assim,
nós vamos prosseguindo, não somos perfeitos, mas estamos prosseguindo. E o grande detalhe é que nós aprendemos a não descontar os nossos problemas nos outros. Só que também a gente não precisa esconder os nossos sentimentos. Sabia disso? Sim. O problema maior é nós escondermos os nossos sentimentos. A gente não pode desabafar com qualquer um, não é isso. Mas, às vezes, por exemplo, aqui você tem seguidores hoje. Aqui é um podcast, um dos melhores podcasts do Brasil na atualidade. Vamos lá, o Desperte o Louco. Então, assim, o apresentador é o Fábio Alves. Está aqui entrevistando muitas pessoas com grandes histórias, muitas pessoas que foram e são usadas por Deus, muitas pessoas com grandes testemunhos, dias bons e dias ruins, que devem ser considerados. Só que o que acontece? Tem dia que você está no dia ruim e você não pode descontar isso nas pessoas. Só que as pessoas precisam sentir também. O seu público, ele te conhece. Sim. Ele sabe quando você está feliz, quando você está triste. Isso gera uma conexão. Eles vão olhar para o programa e falar assim, poxa, o programa hoje foi lindo, mas eu percebi que o Fábio hoje ele estava triste. No melhor dia. E eles vão fazer o quê? Vão orar por você, vão torcer, vão deixar um comentário, uma palavra amiga, e nós precisamos disso. Às vezes eu acho que Deus permite às vezes, né? Ou Ele cria o dia mal para nós sentirmos o amor, sabia? A dor às vezes provoca o amor das pessoas. E isso é tão legal que hoje o nosso podcast de manhã foi sensacional com a Pazzi. Ela... Você tá voando, hein? Ela entregou muito aqui hoje e tenho certeza que você tá aqui agora, fica com a gente até o final, porque pode ter certeza. Esse podcast aqui vai ficar muita coisa incrível nessa mesa aqui hoje. Vai ficar muita coisa e hoje nós temos podcast, hoje... Tá bom, tá gravando tudo hoje. Vambora, vamos pra cima. É uma coisa... Determinando tu algum negócio, seja firme, porque a luz brilhará nos teus caminhos, né? Pronto, é isso aí. Ô, Rony, galera quer te ouvir, irmão. O Desperte o Louco, ele tem sido um podcast, assim... eu não vou dizer diferente. A gente tem buscado ser um podcast de entrega. Sem montagens de contextos. Isso. Igual a gente foi aqui, meu irmão. Fluir. Deixa fluir ou seja, deixa eu colocar na mesa o que está no coração. Porque isso é o que eu acho que vai conectar com essa pessoa que está te ouvindo agora, me ouvindo. O que o Rony vai deixar aqui? Porque separou sua vida, seu tempo. E o que eu vejo desse podcast, que, cara, tem gente que faz disso aqui um negócio, é normal, tá tudo certo. Não, tudo é válido. Mas tudo é válido. Mas isso aqui, para nós, não é um negócio, meu irmão. É um chamado. Isso aqui é um chamamento, é um chamado, é uma coisa muito louca. E eu vou te ser sincero, isso está me transformando. Ouvir pessoas está me edificando de uma forma surreal, cara. Tem dias surreal. Que... Hoje foi um dia que eu vi que eu precisava ser melhor, sabe? Hoje foi um dia que eu vi assim, que eu olhei assim na entrevista hoje, essa questão de você... Hoje eu tô desse lado aqui, né? Geralmente eu tô do outro lado. E hoje cada podcast assim é uma experiência única. E hoje assim eu falei, poxa, eu acho que tá na hora de eu agradecer mais do que eu agradeço e fechar a boca. Porque eu gosto de murmurar, hein? Murmurar é coisa boa. Ou coisa boa é murmurar. O cara que fala que não murmura. Eu sou um pastor meio doido, assim, né? Eu sou um pastor que gosta de mostrar o sentimento, de externar. Eu gosto muito do Salmo 23, né? E gosto especificamente dessas duas frases, assim. Unge a minha cabeça com azeite e o cálice transborda. Porque ungir com azeite é receber a presença de Deus, né? Está cheio, né? Unge a minha cabeça com azeite, você está cheio da presença de Deus, como Paulo diz em Efésios, né? Não se embriague com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Só que eu gosto do outro texto que ele fala também, na continuação do Salmo 23 ali, ele pega e fala assim, unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Eu gosto de dizer isso, Fábio, que a gente precisa transbordar coisas boas e coisas ruins, mas entenda bem. Eu não vou transbordar coisas ruins na vida de ninguém, mas é externar, colocar para fora aquilo que não presta para ser tratado, para ser cuidado, entendeu? Sem máscara. Para ser liberto, sabe? Nem todo dia você tá bem, tem dia que você tá triste mesmo, tem dia que você não tá legal, entendeu? Tem dia que você quer se esconder. Só que também nós precisamos transbordar o que nós temos de melhor, sabe? Sim. A gente precisa transbordar a presença de Deus, a gente precisa transbordar a palavra. Nenhum conhecimento é bom se eu guardar só para mim.
Um conhecimento que eu gosto. Eu gosto, às vezes eu fico olhando aqueles comentários ou ditados populares, né? Tem um que é maravilhoso. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender, nem tão burro que não possa ensinar. Mas é uma grande verdade isso, entendeu? Todos nós aprendemos nas mínimas coisas, em momentos... eu acho que a soberania de Deus, o grande Deus, ele transforma coisas muito simples em coisas extraordinárias, entendeu? Isso me fascina. E você está falando uma coisa, é muito fera, eu quero que você tá aí, aqui é Desperte o Louco, sem máscara e sem hipocrisia. No dia mal, tem um dia mal. Eu vou te falar, hoje eu acho que eu amanheci pela manhã, no meu dia mal. Sabe quando você amanhã com aquela angústia, aquele pesar, algumas situações que estão precisando serem destravadas, aquela guerra que você passa, porque as pessoas veem o empresário, vou usar uma linguagem lá do mundão aqui. Ele vê as cachaças que você toma, mas não vê as quedas que você leva. As quedas que você leva. Então aí, meu irmão, se eu pudesse hoje, eu cancelaria todas as agendas. O tanto que as agendas da empresa, eu cancelei todas. Mas eu não tenho coragem de cancelar uma agenda do podcast. Eu tento ali, eu falei, e aí, pastor? Falei, e aí, pastor Rony, você quer reagendar? Não, eu tô aqui. Eu falei, minha esposa, eu não posso não ir. Eu preciso. Não é por nada, é porque é o seu comprometimento aqui, cara. E saber, você não veio aqui para comprar ou vender nada, você veio aqui se entregar. Eu falei, eu não posso. Aí eu tava hoje falando com o Marco à tarde, ele me chamou pra gente falar dos assuntos dos cavalos que a gente cria juntos, e aí eu falei assim, mano, eu quero que você vá lá no podcast. Vou marcar pra você vir um dia. Tá bom, hoje, depois do culto. Aí eu falei, não, pera. Hoje, é hoje. É depois... assim, é lá e Aí louco. eu falei, cara, então é pra ser. Então, meu irmão, é você entender o seu chamamento, assim, pra que parada Deus tá te chamando. Não tô falando de chamamento de igreja, tá, galera? Aqui não é... Tô falando da parada de religião, nada. Mas você entender que tem que fazer uma parada pro propósito, a guerra vai ser maior. Sim. E essa guerra que nós estamos enfrentando aqui, Deus está me fazendo ver pessoas de forma diferente, ver quem está colocando o coração, ver quem não está, quem está no jogo, quem está só por dinheiro. É suportar o processo. Cara, e parece que os meus olhos botou um colírio assim, que eu tô vendo nitidamente as pessoas. Você consegue enxergar, né? Você tem uma noção de espaço. Eu gosto de falar uma coisa assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe eu estou dele. E você vai me entender por que isso. Entendo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe eu estou dele. Uau. Porque quanto mais perto dele, mais eu me vejo como humano e mais eu entendo as minhas falhas e eu tenho uma noção geográfica de onde realmente eu estou. Entende isso? Entendo. Porque às vezes a vaidade, né? O autor já diz, vaidade, tudo é vaidade. Isso é pesado, então, cara. o conhecimento. O Rony por exemplo, é contador, é administrador, foi diretor de empresa, é músico, é empresário na área da música, é pai de família, trabalha na área pública, tem um podcast, é especialista em cultura judaica, é um exemplo. E aí isso me deixa... Falo meia dúzia de língua estranha, isso me deixa... com o peito, né? Mas também isso me dá uma noção geográfica, porque é como Paulo diz do espinho da carne. E o espinho da carne era o demônio. O espinho da carne de Paulo era o demônio que vinha e esbofeteava ele. Esse era o espinho que a Bíblia diz, que fala que é. Eu tenho meu espinho na carne, que toda vez que vem um demônio e bate. E no meu caso, quanto mais eu vejo isso, quanto mais eu busco a Deus, porque a minha oração... Entenda isso, a minha oração não é para ter poder, a minha oração não é para ter sucesso, a minha oração é para permanecer. Entende? Me permite fazer uma coisa aqui agora? Pode fazer agora. Você que está aí agora, para tudo, chama os seus amigos, sua família e chama para assistir isso agora. Manda esse link agora, porque eu tenho certeza. Eu sei que esses são esses caras, eles são pesados, eles não sabem brincar não, tá? Eles não sabem brincar de podcast, de falar, eles pegam pesado. E eu ouvi no podcast deles, eu fui lá como entrevistado, né, como convidado meu irmão. Convidado especial e de honra. Eu fui como convidado especial de honra, mas eu fiquei uma semana para digerir a grandeza, com todo respeito, a grandeza sua, a grandeza do Paulo.
São caras muito grandes em Deus, eles têm coisas de Deus que você vai... Ó, tô dando um conselho, para tudo, convida os amigos, manda esse link agora para uns 10 amigos e fala assim, meu, assiste aí, porque vai vir coisa pesada aí para vocês, tá? Vamos lá, Paulo? Paulo não, Rony, perdão. Paulo é o seu parceiro. Ô, Rony, eu tive o privilégio de ouvir de vocês coisas que eu chorei na mesa de um restaurante, irmão. Eu fui lá no banheiro, tem uma hora lá que eu chorei no banheiro sozinho. Falei, meu, que caras são esses? Então, vocês são surreais, cara. E o podcast do Crentão, meu irmão, assiste os episódios lá. É surreal o que esses caras entregam em uma mesa. E engraçado, antes de... O convite de lá veio quando eu tava montando aqui. Sim. Então, mas vamos lá. Rony, primeiramente, meu, antes eu sei que você é contador, empresário, você é músico, trabalha no serviço público, mas antes de tudo isso, quem é o Rony, meu? Rony. Eu sou feito de escolhas ruins e Coca-Cola. Essa é a minha humanidade. Gostou, né? Gostei. Cara, porque é verdade, assim, eu sou um cara de família, né, assim, né? Eu sou apaixonado pela minha esposa, esse ano a gente faz 30 anos juntos esse ano. Uau. Ela é a minha primeira namorada de verdade, assim, sabe? E tem uma coisa que só ela sabe disso, e eu não lembro se eu contei isso para os meus filhos, que aí vai entender quem sou eu, né? Eu lembro que eu tava novo, com 16 anos, daí eu tava morando sozinho, meu pai na época tava preso, meu pai. Eu tava com 15 para 16, eu já tocava na noite com 4 anos, eu comecei a tocar na noite com 11 anos de idade, né? Sou violonista, né? Toco outros instrumentos, mas meu instrumento mesmo é o violão. E eu subi, aí eu não sei o que aconteceu comigo, eu peguei e falei assim para Deus, eu não era crente. Eu falei, Deus... Mas eu nunca acreditei em imagem, nada disso. Eu sempre tive uma conexão mais com Deus, assim. Criador mesmo. mesmo. Por causa da minha avó, né? Sempre me evangelizando. Minha avózinha dava um beijo, minha avózinha. Tá com 94 anos. Aí eu... 91 anos, né? 94 não, 91. E aí eu tava subindo a rua, eu peguei e falei assim, poxa Deus... Minha mãe e meu pai um casamento conturbado, né? Meu pai traficante, assaltante de banco, espancador. Meu pai morreu em 99, assassinado. Então eu vim de uma família muito difícil. Só que minha mãe me amava e meu pai, mesmo com todos os defeitos, ele não aceitava que eu bebesse, que eu fizesse nada de errado, sabe? Só que ele era espancador demais. Batia em mim, batia na minha mãe. Meu pai era... Só que mesmo assim eu amava. Eu tinha um amor por ele, né? E eu subindo a rua, eu falei assim, poxa Deus, eu queria uma namorada, mas que me entendesse e que quisesse crescer comigo. Acredita nisso? Acredito, claro. Eu com 16 anos, 15 para 16 anos. E Deus me deu a pastora Andréia. Beijo, meu amor. Te amo. E esse ano a gente faz 30 anos juntos. Temos 2 filhos, que é o Benço e a Bença, né? Que a gente fala de quando era criança, pequenininho eles, né? Benço. Hoje eu até brinquei, hoje eu falei que meu filho hoje eu só ganho dele, sabe, no respeito. Porque se for pra mão, eu levo a sua. Ele tá mais forte, né? Grandão, né? O Nicolas é meu primogênito e a Sofia é minha caçulinha. E então, assim, eu sou um cara que sou dedicado à minha família. Eu quero aproveitar a minha família. Eu sei que eu vivo aqui e tenho uma vida depois da eternidade, mas eu quero aproveitar a minha família, eu quero aproveitar minha mãe, eu quero aproveitar minha família. Sou um cara de família. Sou um cara que, se eu não puder... Eu sou um cara que gosta muito de ajudar. Eu não me importo com aquilo que você fez no passado. Eu me importo com aquilo que você quer fazer hoje, entendeu? Para mim não me importa. Eu fui pastor de dirigir igreja durante 9 anos. E chegava lá de tudo quanto é tipo de pessoas. De policial a pior. E às vezes vinham pessoas quebradas, tudo isso, ou até mesmo quando pessoas tropicavam, porque a nossa vida é sazonal. A gente não entendeu que é uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, isso é normal. Nós vamos ter momentos bons e momentos ruins. A gente está falando, engraçado que nós estamos persistindo nisso hoje, né? Só que eu sou aquele cara muito simples. Eu nunca, sabe, você errou, Fábio.
Cara, eu brinco com a minha esposa, eu falo, eu sou facinho, entendeu? Se minha esposa faz alguma coisa que eu não gosto, ela dá um sorriso, eu já me desmancho, entendeu? Eu sou facinho com quem eu amo e até mesmo com pessoas que eu não conheço. Então, assim, pra mim não importa, sabe aquele negócio, confessa e deixa, já era, vamos seguir à frente. Deixa as bagagens pra trás, sabe? Tem muita gente com síndrome de Saul, sabe a síndrome de Saul? Mas eu trouxe os bois, eu trouxe o rei Agag para honrar o Senhor, eu trouxe os bois para sacrificar o Senhor. Mais vale obedecer do que sacrificar. Já Davi não tentava justificar como Saul. Davi olhou e falou assim, quando o Natan chegou para ele, Davi pegou e falou assim, Senhor, somente quanto eu te pequei, não retire de mim seu Santo Espírito. Em outras palavras, ele dizendo, Natan, tá bom, você já entregou, agora sou eu e Deus. Você entende isso? Sabe, chamar essa responsabilidade, entendeu? Então eu sou esse cara que o pastor Paulo Henrique fala isso. Eu determino alguma coisa, eu sou doido, eu vou pra cima, mano. Me faz. Eu vou, se der errado eu não tô nem aí. Se eu posso estar com o dinheiro hoje e amanhã sem. Eu vou continuar a mesma pessoa, entendeu? Pra mim eu não coloco nada acima de Deus e acima da minha família. Entendeu? Então eu sou esse cara. Esse é quem eu sou. Eu sou um cara que gosta de ajudar, eu ajudo quem eu puder. Sabe, se eu puder, eu gosto eu sou pacificador. Tem uma coisa que eu sou, acho que é pacificador. Já vou falar, já miei muita treta. De verdade, coisa feia, já miei mesmo. Eu já chegando com os 2 pés no peito, falando, para aí com isso e pacificar coisa. Eu sou esse cara. Errou, tá bom, então vamos pra cima, já era. Muda, quer mudar? Conta comigo. O Rony era uma pessoa comum, e quando é que o Rony deixou de ser uma pessoa comum e virou uma chave, assim, meteu o louco, despertou o louco e virou um cara extraordinário? Quando foi que... Eu acho que eu sempre fui meio doido, né? Mas a minha virada de chave foi na minha conversão. Eu me converti em 2008. Foi a virada de chave. Essa foi a virada de chave. E eu sem ser formado, por exemplo, fui diretor de multinacional sem ser formado, entendeu? Então, assim, minha história... eu sempre fui doido, sabe? Tipo... Hoje, por exemplo, eu tenho uma gravadora, sou sócio, né, de uma gravadora, tenho uma participação. Essa gravadora é vinculada a 2 das maiores gravadoras do Brasil, entendeu? E foi Deus assim, por exemplo, eu sempre compus. Tenho música que eu compus de criança. Eu tenho música de amor que eu compus com 10 anos, sem entender o que era amor, entendeu? Sabe, música de casais. Você já não tem mais o mesmo prazer de estar ao meu lado. Parece que o amor entre nós acabou, já não tem mais valor. É coisa do passado. Fizemos tantas juras, de vivemos eternos momentos, lado a lado. Superamos as crises para sermos felizes, ficarmos mais apaixonados. Não vamos deixar nosso caso acabar, podemos conversar e apagar entre nós tudo que há de errado. Nosso amor nunca foi ilusão. Como é que eu vou falar disso com 12, 13 anos, entende? Doideira. Samba, sei. Isso aqui era uma música, tipo um samba-canção, né? Então, assim, sempre fui muito dedicado em tudo que eu vou fazer. Qual que você mais gosta? É difícil dizer, assim, uma, né? assim, aquelas, se você escolher uma. Tem uma que eu fiz pro meu pai, né? Que não tô com violão, mas tem uma que conta a história da minha família. Pô, faltou o violão aqui. Eu podia ter trazido. Mas tem uma que eu conto a história da minha família, que eu acho que é uma letra bonita. E aí eu fiz ela e depois o Marcelo Xavier colocou uma cerejinha que me destravou e a gente acabou terminando. E conta a história do meu pai. Eu sou nordestino, pernambucano. E inclusive eu tô em estúdio agora, né? Então pode dar uma palhinha aí? Não, tem que ter violão. Não, essa aqui dá, que essa aqui a melodia é... Vim de longe pra enfrentar este mundão, trouxe a fé e a coragem, mas deixei meu coração. A cidade grande faz chorar, terra boa é o sertão, onde tem chachado, mas trabalho não tem não. Terra boa é o sertão, de repente em repente, de repente é em vão, pra curar a dor de quem vive a lutar, e é cabra sonhador o amor. Vou receitar, me sinto galho arrancado, folha que cai no verão, a dor que te falo é morena, quando puder vou buscar, junto com nossa pequena, fundo açude de saudade, vai secar, pra curar a dor de quem vive a lutar, e é um cabra sonhador, o amor vou receitar. E quem é o amor? 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso, cara, palmas pra você aqui, meu irmão. Glórias a Deus. Que surreal. Então, o momento da sua desperta ao louco, da sua virada foi na conversão. Foi, porque minha conversão foi por amor.
Olha a minha conversão. Minha esposa começou a ir para a igreja, eu estava desempregado, 2007. Peguei aquela crise da bolha econômica, né? Sabe? Sim. Que estourou nos Estados Unidos, porque tinha por exemplo, cara que trabalhava lavando o carro que tinha 4 hipotecas, entendeu? Sim, então sim. estourou, né? E aí eu trabalhava no mercado automotivo, era coordenador financeiro numa empresa que fazia roda de magnésio, 95% de um grupo aqui, de uma das maiores montadoras, uma montadora italiana, era feita por essa empresa, e eu era coordenador de planejamento financeiro, né? E aí logo em seguida veio uma crise da Dilma, que quem trabalhava com o mercado futuro de energia deu problema, então eu fui mandado embora. Minha esposa começa a ir para a igreja, e ela queria se batizar, nós não éramos casados. Entende isso? Entendo. Então, assim, ela chegou em casa no sábado do culto e ela falou, poxa, vai ter batismo e eu não posso me batizar porque nós não somos casados. Isso doeu em mim. Aí foi quando virou minha chave. A palavra da minha esposa virou minha chave. E aí eu me senti atrapalhando a vida daquela mulher que é a mulher que eu mais amei e que amo na minha vida. Então eu saí, eu briguei com ela, sabe? Dei uma de machão, sabe? Uma de machão? De cuspir no chão mesmo, sabe? Né? Então eu saí, deixei ela, Fábio, e fui para casa de um evangelista que eu participei de um culto no lar. Evangelista Alex, que descansa no Senhor. O homem pregava pra gente ficar que nem bebo em porta de bar. Sabe como que é? Bebo em porta de bar? Não sabe se entra ou se sai. Quando ele pregava, ele fazia isso. Quando eu saí chorando, um caba de 1,80 m saiu chorando. Quando eu fui mexer no portão dele, ele abriu e falou, eu estava te esperando. Deus me avisou que você viria. Caramba, meu. Aí eu falei para ele, eu quero aceitar esse Deus que você serve. Aí ele me chamou para dentro. Aí essa foi minha virada de chave. Aí eu voltei já querendo... Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada onde eu estava. E ele nem sabia de nada. Aí eu fiquei feliz, meu. Porque antes disso, meu pai tinha sido assassinado. Eu estava numa depressão e eu não sabia, não existia isso na nossa época. Não existia depressão, não existia nada disso. Entendeu? Eu já tinha um filho, eu tinha parado já de tocar, não tocava, eu acompanhava vários artistas em São Paulo. Tocava desde os 11 anos, tocava profissionalmente, já tinha saído, parado de tocar. E aí o que acontece? Quando eu aceito Jesus, eu vou para casa feliz. E sem Jesus, eu tinha momentos de felicidade. Existem pessoas que têm momentos de felicidade. Natal, senta todo mundo à mesa. É lindo o Natal, não é? Sim. Corta o peru, toma um champanhe, se alegra, faz um churrasco, vem a família, os amigos, os vizinhos que você mal conhece sentam à mesa. E você tem aquele momento de felicidade. Mas passou o Natal, vai todo mundo embora. Você não liga para falar como você está. Você não vai na casa de ninguém para abraçar. Você tem um momento de felicidade. E a tristeza vai te corroendo. Você chega na sua casa, cansado do trabalho ou da faculdade. Você entra no banheiro, liga o chuveiro e chora debaixo do chuveiro. Para ninguém ver. Você entende? Desesperado, sem ter alguém para socorrer. Então, você tem momentos de felicidade. Quando você está com seus amigos no futebol, como eu sempre joguei bola, você tem momentos de felicidade. Quando você está no samba, quando você está num bar de rock, no pub, você tem momentos de felicidade. No aniversário, você tem um momento de felicidade. Mas quando você sai disso, o vazio preenche. O vazio continua na sua alma. Aí, quando isso acontece comigo, eu deixo de ter um momento de felicidade para entender o que era realmente ser feliz. E ser feliz é você receber a notícia do desemprego e entender que tem um propósito de Deus nisso. E não se preocupar com o dia de amanhã, entendeu? Porque o dia de amanhã, Deus, para cada dia basta o seu mal, entendeu? Até me arrepiei aqui. Então foi isso que aconteceu. A virada de chave foi isso, entendeu? A felicidade. Eu estava desempregado, aluguel atrasado, tudo ruim. E a felicidade. Brigado com a esposa. Mas no momento. E eu aceitei Jesus por amor a ela.
Mas no momento que eu confessei, Fábio, a minha alma mudou, meu. A minha alma mudou. Foi uma metanoia. Nesse dia. Nesse dia. Eu sempre fui de família, sempre apaixonado pelos meus filhos, pela minha esposa. Tanto que eu me batizei, fui para casa, quando cheguei a gente chorou, se abraçou. E ali eu já me portava como um crente, já queria convencer e converter todo mundo. Meus amigos nenhum acreditou, né? Porque o Rony é metido a filósofo, entendeu? O Rony é difícil. Eu tenho, como eu disse, eu tenho muitas escolhas ruins e tem escolhas ruins que eu fiz depois de crente. Pô. Depois de crente. Se o cara falar que não fez escolhas ruins depois de crente, acertou tudo. Sou crente há 20 anos, você acha que eu acertei tudo? Certeza que não. Você entendeu? Só que com Cristo, hoje, eu duvido. Você falou pra mim hoje que tem um dia, o seu dia hoje foi um dia mau. Às vezes chegam problemas na gente que a gente não... Busca na sua mente aí, Fábio, agora. Um problema que chegou na sua mente que você não conseguia resolver e que você ficou desesperado, sem saber, e não tinha nada, ninguém podia fazer. E sem você imaginar, esse problema foi resolvido. Consegue buscar isso na sua mente? Sim. Será que quem está assistindo consegue buscar isso? É muito louco, né? Buscar essa... Essa é a verdadeira felicidade, entendeu? É ter a certeza que tem um Deus no céu que está cuidando de nós. Vai ter o dia mau, mas esse dia pode chegar a notícia de câncer. É a diferença daquele que serve e daquele que não serve, entendeu? Uau. É isso. Tô falando para vocês que o negócio aqui vai ficando pesado, esses rapazes são bravos. Algum momento você pensou em desistir de tudo? Todos os dias da minha vida a gente pensa em desistir. Cara que fala, eu não penso em largar a Deus. Eu jamais vou largar a Deus, mas eu quero jogar tudo pro alto todos os dias. Lembra que nós começamos o programa? Esse sou eu. Esse é você. Esse sou eu. A minha inclinação pro mal. Paulo fala do fruto da carne e do fruto do espírito. Mas eu tenho a inclinação pro mal. Sabe o conceito de justiça dentro da cultura judaica? O conceito de justiça? Explica pra gente. Yosef Hatzadik, José, o justo. Abraão é conhecido como Avino, Avraham, Avino. Isaac, Avino, Itzak e Yaakov, Avino. Avino é nosso pai, significa nosso pai. Quando chega em José, ele não é nosso pai, ele é conhecido pelos judeus como justo. E aqui fica uma lição maravilhosa. Se você pega a história de José... ele provocou, ele teve escolhas ruins, porque assim, quando você vem trabalhar o original ali, numa exegese, numa hermenêutica, ele era caluniador também. Era dedo duro, quem gosta? José? José era assim, quem gosta? Você tem um irmão ali que você vê que o filho da velhice, né, Yaakov amava ele, né, José deu uma kitunic passim, que é uma túnica real para ele, dizendo ele é rei, os sonhos, cara arrogante, não, Deus me deu sonhos, eu vi o sol, a lua, entendeu? E as estrelas se prostrando. Os irmãos, poxa, era chato, José era um cara chato. José precisava ser tratado. Eu precisei e preciso ser tratado. E aí os irmãos que não justifica, né? A gente não pode pagar o mal com o mal. Pagai o quê? O mal com o bem, porque assim você acumula brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Romanos fala desse contexto. Ele é jogado, vendido, fica 12 anos preso. Aí Deus honra ele, cria um cargo, né? Governador do Egito, primeiro cargo. Deus não precisa, né, de nomenclatura, ele cria o que ele quiser. É o Avrak-Dravá. Sabe o abracadabra do mágico? Sim. É uma palavra hebraica, sabia? Avrak-Davrá. O mágico, ele inventa uma cartola, tira um coelho, é um truque. Mas o Avrak-Dravá, que é de Deus, segundo a minha palavra existe. Segundo a minha palavra existe, entendeu? Deus fala e acontece, acabou. Ele não precisa de matéria-prima, ele é a matéria-prima, né? Uau. Então, o que acontece? José está ali, escravo, governador, vem uma fome, e aí vem o dia do acerto.
para ver se você foi transformado. O dia ruim, será que o dia ruim não é para ver se nós fomos transformados? Será que o dia de hoje não é para ver se nós vamos permanecer no propósito? Seguir a missão, né? Seguir a missão. Aí o que acontece? Os irmãos vêm na fome, os irmãos não reconhecem ele porque ele está com o exterior de José como se fosse um clipar, uma concha. Imagina ele com o cabelo raspado, né? Não propositalmente, não eu, né? Porque eu, por causa que a calvície chegou. Mas ele, com a sobrancelhinha feita, aquelas roupas egípcias, o queixinho, né? Os irmãos não identificam ele. Poxa, um governador que está mudando, que criou os silos. José era um mestre da logística. Criou os silos, né? Então, assim, o pessoal, armazenamento, né? De comidas e tal, de grãos. Poxa, os irmãos não identificam, não sabiam. Viu que era um cara bom. Não era o mesmo que caiu no poço, entendeu? Então eles não reconhecem. Aí vai falar, eles não reconheceram por causa do exterior, eles não reconheceram por causa do interior. José, quando chega na frente dos irmãos que pede Benjamim, eles não reconhecem, ele fala quem ele é. E aí que está o conceito de justiça. Os irmãos pensaram que eles iam se vingar, não pensou? Para o mundo, não, é justo. O cara me fez mal, é olho com olho, dente com dente. E ele não, ele escolheu fazer o bem. Aí que é o nosso aprendizado. Ele poderia fazer e ele vingança, né? E ele tinha o poder para isso. Quer saber se o cara é justo? Não é quando você não tem condições de fazer. É quando você tem condições de fazer o mal e escolhe fazer o bem. Quem que diz? Muda? Quem está te ouvindo aqui agora? Vamos lá, quem está te ouvindo, às vezes está na mesma situação. É controlar sua inclinação para o mal. O homem justo é o homem que controla a sua inclinação para o mal. Uau. É o fruto da carne e o fruto do espírito. Você acha que José na hora titubeou ali, tipo assim, de vingança? Não. Não? Transformado. Ele estava transformado já. Homem transformado. Uau. Entendeu? Então, por que ele é Yosef Hatzadik? Porque ele controlou a sua inclinação para o mal. Então, justo não é um homem que tem poder de fazer o mal, mas é um homem que tem poder de fazer o mal e escolhe fazer o bem. O homem que eu falo é a natureza em geral. Todo aquele, entendeu? Então esse é o conceito de justiça. E eu acho que é para isso que nós fomos chamados. Para fazer justiça. Uau. O que você acha que a maior lição, na sua opinião... Quem é o personagem da Bíblia mais louco para você? O que despertou o louco, mais louco para você? Eu gosto de Jacó demais. Jacó? Jacó eu acho doidão. É? E Davi, eu acho que são os dois. Jacó, assim, do Antigo Testamento eu falo que é Jacó e Davi. Do Novo Testamento... Mais para escolher um, assim. É difícil, é difícil. Mais um mais, fala assim, o mais louco. Aí seria Jesus, né? Cuspir no chão, fazer o lodo e jogar. Entendeu? Aí não tem como. Acho que ninguém atingiu. Então bora, vamos lá. Ninguém atingiu Jesus. No Velho Testamento, Jacó e... Ó, no Velho Testamento, para mim, é Jacó e Davi. Davi. E no Novo? No Novo Testamento, Estevão. Estevão. Então vamos lá, Jacó. A maior loucura de Jacó. E Paulo, vamos lá. Então vamos lá, 4. A maior loucura de Estevão para você? Foi pregar na frente de todo mundo ali. A maior exegese bíblica que eu vi no Novo Testamento foi de Estevão. Nem foi de Paulo, foi de Estevão. E na frente de todo mundo, ele olhar e falar assim, ei, homens de dura serviço, entendeu? E ele ser, olha o privilégio desse homem, ele sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê a destra do Pai. Aleluia. Imagina. Estevão fazia parte de alguma história, alguma escola filosófica, teológica, ou aquilo ali foi inspiração do Espírito Santo? Cara, para mim, assim, ali era os apóstolos, né? Ali ele era fruto dos apóstolos. Estevão foi fruto dos apóstolos. Porque ali é tido como um dos os 10 maiores discursos da Bíblia? Tá entre os 10? Cara, é difícil dizer isso, mas assim, para mim no Novo Testamento, você tem a pregação de Pedro, para mim que é... Vou tirar Jesus, né? Tá, tira Jesus. Isso não dá pra competir. Pedro ali, você tem Pedro com 5.000 homens convertidos, né? Que é forte também, né? E só que assim, para mim, esse texto de Estevão, para mim, é um divisor de águas, eu acho. No Novo Testamento, Paulo é o maior disciplinador da igreja, não tem para ninguém, né? Paulo, sim. Né?
cidadania grega, falava grego, falava o hebraico, o aramaico, né? Tipo assim, o Paulo era Paulo. Só que pra mim, isso é um gosto meu, tá? Não, entendi, Né? perfeito. Eu para mim, o Estevão, um cara de O mais poderoso, né? o cara era um diácono, poxa. O diácono foi levantado para os apóstolos terem mais tempo para a oração e para o ensino da palavra. E ele vem de Gênesis a Jesus comendo todo mundo, entendeu? Sem dó, né? Sabe, já soltou pipa? Manda busca. Manda busca. Só no hello, dignou, cortou e aparou. Lembra dessa? Lembro. E ele aqui, ó, cortou todo mundo. Sem dó, sem piedade e com muito amor. Vamos lá, Estevão. Então vamos lá, o outro personagem, porque você falou que é louco. Eu gosto de Jacó. 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 Qual a loucura de Jacó pra você? Sair, fugir, pegar a primogenitura do irmão, sair fugido, chegar lá no monte, que o monte que ele tá é onde tem o Domo da Rocha hoje, né? Que tem a mesquita, e é o mesmo onde Abraão foi sacrificar Isaac. E lá ele vê a Sulam Yaakov. Para mim é uma loucura. O que é Sulam Yaakov? É a escada de Jacó. Já, entendeu? Ele viu aquela escada? Aquela escada, ele viu. Por que a escada já tinha o nome dele? Não, aí foi ele que... A gente colocou porque aconteceu depois, Sim. né? O autor ali colocou, né? Moisés, né? Moshe, né? Que a ele foi entregue os oráculos, né? Moisés, pelos judeus, é o mais respeitado, né? Sim. Moisés, depois dele é Davi. Porque Moisés está para a Torá, assim como Davi está para o Terrilim, que é o livro dos Salmos, né? O maior salmista é Davi, né? E Moisés é o mais respeitado porque Deus entregou a Torá para ele no Monte Sinai, que para mim é no 50º dia, entendeu? Que foi entregue para ele. Para mim é literal isso. E entregue para ele a Torá, as 613 mitzvot, mais a lei oral, né? Que é a Mishnah, né? Depois escreveram o Talmud, aí veio a Guemará com a Mishnah, é o Talmud, né? E ali, para mim, tem um detalhe que é interessante nisso. Você sabe que foi entregue a Torá no deserto, né? Você sabe por que foi entregue no deserto? Não, explica para nós aí. Porque se fosse entregue no Egito, o faraó ia falar que aquela palavra era dele, entendeu? Se fosse entregue em Israel, o judeu ia falar que aquela palavra era dele. Deus falou, não, vou entregar no deserto porque o deserto não pertence a ninguém. E é de todo mundo. Uau. Legal Doideira, isso, né? né, A palavra é para todo mundo. Uau. Então, assim, só que assim, Jacó, ali, ele separa as pedras, coloca ali, ele vê um mundo espiritual. Jacó é doido. Jacó foi trabalhar lá para Labão, entendeu? Determinado. E quando ele volta, o bicho é inteligente, o bicho era malandro. Quando ele volta para encontrar com Saul, o que ele faz? Ele coloca as mulheres na frente, coloca, sabe, já foi dando presente. Bicho era astuto. Presente, vamos lá, o poder do presente. O que o presente significa para vocês? É melhor dar do que receber. Eu vou te dar. O texto fala isso. Melhor coisa está em dar do que receber, certo? Certo. Isso é bíblico, correto? Sim. E eu vou te dar um exemplo. Você tem filhas? 3. 3 filhas, né? Olha aí que benção, hein? 3 filhas. Eu 3 tenho filhas, 2 pistolas e 4 pentes. É, isso mesmo. Eu falo para minha filha, a Sofia, né? Ela vai assistir, né? Eu fiz um propósito. Eu acho que é o mesmo que eu fiz. Que o primeiro namorado eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. Depois que você fez, eu aprendi e fiz o meu também. Essa é demais. Mas vamos lá. Você já comprou presente para você já lutou, já conquistou. Você é um guerreiro, uma história fantástica. Sabe quando você compra aquele presente que você não tinha na sua infância? Sim. Que você compra para dar para suas filhas e você fala, meu, consegui comprar, eu vou dar isso para elas, vai ser espetacular. Quando você entrega, ela, tá bom, pai, obrigado. Aconteceu com você? Aconteceu com você aí? Aconteceu já? Aconteceu com você aí? Não Você acontece? fica puto, né, cara? Cara, mas aí que tá a brincadeira. Você entende? Aí que tá a resposta. Você não ficou feliz de tá conseguindo dar? Por isso que a melhor coisa está em dar do que receber. Porque às vezes você recebe aquilo que você não quer. Doideira, né, cara? Mas você só consegue dar aquilo que você quer dar. Você só pode dar aquilo que você tem. Entendeu? Doideira, né?
Isso é coisa de louco. Doideira. Esse é o evangelho, né? O presente, ele é muito poderoso, tanto na parte espiritual quanto na parte de comercial, de negócio, de relações, né? Sim, o jugo desigual. O presente, ele te dá acessos, né? Tipo assim, ele te abre portas, ele muda sentimentos. Eu acho que Jacó era um dos mais malandros do Velho Testamento, né? Meu amigo, vou te falar uma coisa. Mas um dos mais adoradores. Ele diz que procede que ele foi um dos caras que mais construiu altar para Deus? Cara, foi Abraão. Abraão mais que Jacó? Abraão foi o que mais construiu altares, foi Abraão. Porque Abraão tem um negócio, um segredo em Abraão. Você nunca vê Abraão dizer não para Deus. Nunca, né? Você nunca vê. Abraão, tudo que faz, ele levantava um altar para agradecer a Deus, oferecer sacrifício. Deus manda sair, tá bom, pai, eu vou sair. Ele não faz que nem Moisés. Ah, Senhor, lá em Êxodo 3, Deus aparece na sarça, né? Engraçado da sarça é que ela tem espinhos para baixo. Se você colocar sua mão dentro da sarça, ela entra fácil, mas sair ela não sai. Isso é uma metáfora com o que estava acontecendo com Israel. Entrou fácil, mas não conseguia sair, entendeu? Entendi. Por isso que Deus aparece na sarça. A sarça, ela não serve para fazer... Seus galhos não servem para fazer talhar ídolos, entendeu? Então por isso que ele escolheu a sarça. A sarça é urtiga, coça. Deus se manifestou ali por causa de uma promessa falada até... Isaías vai falar mais na frente sobre isso. Mediante a sua angústia eu me angustio também. Era Deus falando assim, ó. Tá vendo essa sarça? Eu estou falando de dentro da sarça. Dentro desses espinhos. Porque meu povo está lá, aprisionado em meus espinhos e não consegue sair. É dizendo para Moisés, você é o meu escolhido para ir até lá. Aí Moisés vai argumentar com Deus. Senhor, quem sou eu para ir lá? Deus fala, pouco importa quem você é. Importa quem eu sou. Você entende isso? Aí continua a questão e a sarça não pode ser pisada. Meu povo está lá sofrendo, mas não vai ser pisado. Porque se pisar... com o espinho, né? Fere, os espinhos ferem, né? Aí o que acontece? Vem a voz e aí ele fala uma coisa que é extraordinária. Senhor, no nome de quem eu vou lá? Foi traduzida para nós no nome do eu sou, né? Só que lá está Erriera, Xererriê. Serei o que serei. Quer dizer o quê? Deus trabalha na sua necessidade. Você está angustiado? Ele é o alívio. Você está enfermo? Ele é a cura. Você está perdido? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uau. Entende isso? Então, falando para mim, só que assim, Jacó já era doidão, eu gostava de Jacó porque era doido, mas Abraão nunca disse não, né? E o outro é Davi. Davi para mim Davi tá orando porque o filho dele com Betseba tá doente. Os súditos estão lá vendo ele coberto de cinza no chão. Senhor, não retira de mim. Doido, mano. Não tá nem aí, meu. O cara se despiu ali de ser rei e tá ali. Quando chega a notícia que o filho dele morreu, os dois estão lá e falam assim, poxa, quem vai contar para ele que o filho dele morreu? Ele faz uma das coisas mais doidas para mim, mano. Mais doida, Davi. Davi, eu gosto de Davi, cara. Davi é demais. Ele faz uma das coisas mais doidas. Qual é a coisa mais doida? Ele escuta que eles falaram que o menino morreu e pergunta, o menino morreu? Morreu. Ele levanta, se lava e vai embora. Aí o pessoal fica indignado. Poxa, o menino morreu, ele não vai ficar no luto ali, ele não vai ficar... Aí ele não. Durante o período que ele estava entre a vida e a morte, eu clamei a meu Deus. Meu Deus levou, já foi à vontade. Você entende esse relacionamento? É muito louco, né? O cara tem que ser doido para entender um negócio desse. O pastor que estava comigo hoje, ele pegou e falou assim, que quando a filha dele, ele foi levar a filha dele morreu nos braços, o filho morreu nos braços dele e a filha dele foi socorrida, ele fez socorro lá no hospital, mas Deus falou para ele, filho, vai se despedir dela porque eu vou... E ele olhou para a esposa e falou, ó, filha, a gente não precisa mais nem orar, porque Deus falou para mim agora que vai levar a nossa filha, segunda filha. É louco isso. Aconteceu um acidente? O que foi? Pastor, então, foi uma enfermidade, né? O primeiro filho também teve uma complicação, morreu no colo dele, e a segunda foi uma enfermidade, entendeu? Teve uma complicação aí e foi pro hospital. E o cara tá aí, meu. Você entendeu? Se não fosse Deus, se ele não tivesse... Como é que ele seria? Eu contei uma história hoje que é uma das histórias que mexe muito comigo, Fábio. Há uns 15 anos atrás, eu estava aqui em São Paulo,
no Hospital das Clínicas, tinha o IML ali, né? Eu não lembro se está ali ainda, né? Tinha o IML da Polícia Civil ali, né? E eu estava com o pastor Josué e um outro pastor que tinha acabado de perder o filho, que morreu afogado. Menino novo. O filho da promessa. Sabe o filho da promessa? Sim. O filho que se parece com o pai, sabe? O filho que gosta das mesmas coisas que o pai. O filho crente. Os outros filhos dele, ele tinha, eu acho que são 9 filhos que ele tinha, se eu não me engano. Os outros mais velhos, todos do crime. As meninas e os meninos. Isso há mais de 15 anos atrás. E eu estava no IML triste, porque tudo que é com criança mexe muito comigo. Sou pai. Sim, mexe sim. demais comigo. E pai sente, né? E aquele homem estava pregando para os policiais, pregando para todo mundo, sorrindo, pregando para todo mundo. E eu fiquei um pouco indignado dentro da minha mediocridade. Dentro da minha mediocridade. Eu não entendi, sabe? Eu comecei a julgar, meu olhar julgador, quem eu sou, né? O verdadeiro que eu sou, sabe? Sim, sim. Me achando melhor, sabe? E eu vi naquilo, eu fiquei indignado. Perguntei, pastor Josué, o que está acontecendo? Pastor Josué é um homem muito sábio que me ajudou muito na minha conversão. Ele falou, sabe o que é isso? Na época eu não era pastor, né? Ele falou, sabe o que é isso, Rony? Sabe o que é isso, meu irmão? Ele é um homem de oração. Acabou comigo. Deus o livre. Acabou comigo. Sabe? Foi só um homem de oração consegue suportar essas coisas. E o porquê não dá pra entender, né? Não tem explicação. Cara, tem muita coisa, isso aqui não tem jeito. O assunto com o senhor é bravo demais. Por que Deus permite o mal? Muita gente está te ouvindo agora. Tem gente que é magoado com Deus. Outros são revoltados com Deus. Exemplo, o cara que perdeu um filho dele. O cara deixou oração para ele entender, é legal. E a mãe que perde um filho de 5 anos de idade saudável, porque um descuido na piscina se afogou. Ou um acidente, uma bala perdida. Tem pessoas que são magoadas com Deus, revoltadas com Deus. Se Deus é o meu Deus, por que ele não me livrou? Com um certo nível de maturidade, você entende. E para essa pessoa que não tem a maturidade, o que você tem a dizer para essa pessoa? Eu não acho que seja nem imaturidade. Eu acho que é a humanidade da pessoa, entendeu? Isso. É a humanidade dela. Só que o luto, superar o luto é uma coisa terrível. Tem nome. Eu sou órfão, não tenho pai. Sou órfão. Sim. Concorda? Certo. E pro pai que não tem um filho, tem nome? Não tem, né, cara? Tinha que procurar aí no pai dos burros, né? Antes era o Aurélio, né? Agora eu não sei se tem um nome. Pode ter criado um nome. Mas até onde eu sei, pode ter sido criado. Mas existe, né? Eu não sei. Eu não consigo afirmar que tem que não tem. Eu posso afirmar que eu não conheço e nunca ouvi falar que se tem um nome para quem enterra um filho. Entendeu? Só que tem uma coisa. Deus, ele é um assassino? Não. Deus é conivente com o pecado? Não. Entende isso? Aqui já é uma resposta. Deus não é um assassino. E Deus não enxerga a morte e a vida como nós enxergamos. Entende isso? Entendo. Porque a gente só enxerga o tempo Cronos. A gente não enxerga o tempo Kairos. Não consegue. E o conselho dá para essa pessoa? Como que essa pessoa supera essa dor? Como superar a dor de ter perdido um filho, ter perdido um ente querido? Eu vou contar uma coisa que vai me chocar. Essa dor nunca vai sair. A dor sempre vai existir. Só que ela vai mudar de sabor. Pelo amor de Deus. Você entende isso? Entendo. Eu acho que eu falei de uma maneira simples, mas a dor vai existir. Mas ela muda de sabor. Você acha que ela muda a intensidade dela? Ela sempre vai ter uma... Isso que é a loucura do vazio preenchido por Deus. Entende isso? Quando meu pai morreu, eu fiquei desesperado. Mesmo meu pai ter sido do jeito que ele era. E teve uma situação que eu fui ministrar, logo no início da minha conversão. Eu fui ministrar na casa dos parentes desse cara. Uma tia minha que hoje descansa no Senhor ficou indignada.
Como pode? É doideira. Você viu? É o sabor. Você entendeu? Sim. Mudou o sabor da dor. É o refrigério, entendeu? Não existe palavra nenhuma que eu possa dizer. Não existe abraço nenhum humano que vai consolar. A gente vai ali na hora do luto, a gente abraça, a gente chora, a gente se emociona, a gente se compadece. Você já percebeu? Já aconteceu isso com você, Fábio? De você chegar na casa de alguém e o cara tá rindo. tá rindo. Aí você não tá entendendo nada, mas porque você chegou na situação naquele momento. E o cara tá rindo e você começa a rir. Aí você começa a rir, ele começa a rir. Daí você pergunta... Ele pergunta por que você tá rindo. E daí você fala pra ele, eu não sei, mas você tava rindo, eu comecei a rir também. Já aconteceu isso com você? Sim. E você já começou a rir. Da lágrima cair. De começar a chorar. Essa é a maior alegria, eu acho, que você pode ter em Deus. O que te emociona nesse momento agora? Cara, acho que é que eu sinto a presença de Deus. E a alegria que você tem no Senhor. A sinceridade que você tem com Ele. A certeza. Como Deus não vê a vida como a gente vê, Ele vê além. Ele sabe quando a gente vai estar no futuro e Ele confia em mim e em você. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então Ele confia em mim e em você. Ele pagou o preço e confia em mim e em você para nós estarmos com Ele. Ele pagou o jantar, o banquete, entendeu? Ele pagou a sua estadia. E Ele confia em você. Você entendeu? Ele pagou e ele sabe se você vai entregar ou não. A gente não sabe. Por isso que minha oração é para permanecer. Meu irmão, você é resposta de Deus pra gente hoje, pra minha vida. Como eu te falei, hoje eu acordei forte, tô bem. Eu, se tá no dia mal, eu tô de cabeça erguida, no dia bom eu tô de cabeça erguida. A gente... É como divertir às vezes. No final de semana eu estava cansado, minha filha queria ir numa... A minha filha de 8 anos, numa festa do Quitute, 400 quilômetros daqui. Minha esposa, mas estamos cansados, você chegou de viagem, falei, vamos. Vamos. Mesmo cansado, vamos. Quando acabou, chegamos aqui ontem, e aí, meu? Aproveitamos, trabalhamos lá, e aí, meu irmão? Foi maravilhoso. Mesmo cansado, a gente se divertiu, mesmo cansado, a gente fez o que tinha que fazer, e hoje você é a resposta de oração aqui. Eu vi quando falou que o rapaz passou mal, eu falei, meu, olha a batalha espiritual que está em minha volta hoje, que às vezes eu falei, meu, às vezes eu fiz mal para esse cara. Às vezes a minha guerra, a minha batalha fez mal para ele a caminho, sabia? Poxa, isso é muito forte. Você compra batalhas que não te pertencem, não pertence, né? Meu e sem querer comprar. Eu tentei fugir dessa mesa aqui. Mas Deus é muito lindo, cara. Sim. Deus me trouxe Glórias você a aqui. Deus. Daqui porque eu tô preocupado com o seu horário. Sim. Hoje ainda vou ministrar hoje lá no Apóstolo então, Jurandir. A gente vai fazer umas considerações finais e deixar... Você tem que voltar aqui, meu irmão. Eu acho que nós estamos fazendo aí, aquilo que você falou é incrível. A gente fazer uma vez por mês uma dobradinha. Vamos fazer um collab aí, fantástico. O podcast do Crentão. É o Crentão Podcast. Cara, eu tinha muita coisa pra te perguntar, mas se eu for te perguntar aqui, você não vai pro seu culto, mano. Pra gente fazer, como diz, deixar pra próximas perguntas, cara, eu queria que você que tá me ouvindo aqui, acessa o Crentão Podcast. Crentão Podcast. Você vai ver histórias sensacionais sobre Deus, sobre testemunhos de vida. Esses caras são assim, no almoço eles estão falando de Deus e chorando, meu irmão. Sua palavra tá meio que me revigorando aqui hoje. E tanto que Deus é sensacional. É você entender assim, qual a decisão tomar no dia mal? Quando você tá sem paz, sem alegria, sem motivação, que tem isso? Você tá com vontade de tocar o... Às vezes é não tomar decisão. Desculpa né? a palavra, tá com vontade de tocar o foda-se, chutar o balde, tá tudo pra merda. É isso mesmo. Entendeu? E
Essa é a sua humanidade, é quem você é. Quem eu sou. Minha humanidade é péssima, irmão. Ixi, eu falei, escolhas ruins e Coca-Cola. Escolhas... E, cara, eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Cara, tô feliz demais de estar aqui, entendeu? Feliz demais mesmo, sabe? A equipe de vocês aqui é fantástica. Pra gente, ó, não dá pra deixar ele embora tão rápido. Qual que é a palavra que define o Rony, meu? Eu acho que assim, eu vou usar... Uma palavra que define você. Eu vou usar o modismo. Eu acho que nesse momento é resiliência, cara. Uma frase da Bíblia, um versículo que é o seu preferido. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Eu acho essa... O conselho que você daria pro Rony de 20 anos atrás? Erre e continue. Prossiga. O recado que você quer dar pra Sofia. Hoje é dia 1º de janeiro de 2031. Daqui 5 anos. Se a Sofia for te assistir, o que você quer? O recado que você quer deixar pra Sofia? Eu ia deixar pra Sofia e pro Nicolas, pros dois, né? Meus dois. Eu gosto disso, eu sempre falo isso pra eles. Eles vão ouvir isso aqui no dia 1 de janeiro de 2031, vai. Eu falo sempre isso pra eles. Eu falo assim, filho, o pai vai errar com você. A mãe vai errar com você. Seus amigos vão errar com você. Mas você tem que ter a certeza que mesmo quando eu errei contigo, eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Mas tem um que nunca vai errar com você. Por isso você nunca deve abandonar ele, que é Jesus. Isso, se guardar isso na tábua do coração, vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Respirar fundo, hein, galera? Às vezes a gente comete erros, eu cometo muitos erros, e a gente pensa que está fazendo certo, entendeu? Às vezes a gente pensa, as pessoas erram com você pensando que está fazendo certo, às vezes, entendeu? Existem pessoas que são ruins mesmo, que têm uma inclinação para o mal, que alimentou o mal, entendeu? Ao invés de alimentar o espírito, né? Eu acho que eu sou esse cara aí, cara. Eu alimento mal às vezes, eu mesmo. Eu não sou um bom homem, não, poxa. Não sou, não. Não. Eu vivo na misericórdia do Eterno, do Hashem, né? Então, assim, e a gente quer sempre estar certo, né? A gente quer tudo, e hoje o imediatismo, a gente quer tudo para ontem, entendeu? Eu acho que a gente precisa viver o hoje. Eu acho que a gente precisa estar mais perto de quem a gente ama hoje, sabe? A gente precisa cuidar do tempo. Eu gosto de dizer isso, Fábio. O tempo é o que nós temos de mais precioso. É o tempo, não é o dinheiro. Se você tiver dinheiro e não tiver tempo, você não... Se você tiver saúde e não tiver tempo, é o tempo, cara. É o tempo. Vamos liberar esse homem, porque ele tem um culto ainda hoje, já são 8 horas. Vou ministrar hoje, lá no Apóstolo Jurandir. Como que as pessoas te encontram? Vamos, fala seu Instagram, seu YouTube. O meu Instagram é o Rony Tavares, Rony Tavares. O Instagram do podcast do Crentão é Crentão_podcast. Você me encontra também na comunidade evangélica Moriá, que fica hoje ela está no Figueira Grande, na rua Miguel Luiz Figueira, número 423, no Figueira Grande. Tem culto amanhã às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, domingo às 18 horas. Rua Miguel Luiz Figueira, número 423, no Jardim Figueira Grande, tá bom? Tá aqui no rodapé, toda quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. 20 horas. E domingo às 18, salvo o último domingo, que é a Santa Ceia, então o culto é às 10 horas. Lá é benção. Vou convidar você para levar uma palavra lá, precisa levar uma palavra lá. Vou ouvir. Né? Mas não, levar lá, o apóstolo Jefferson lá é o nosso pastor. Então, assim, e hoje eu vou estar na Iapuc ali, apóstolo Jurandir, hein? Espero lá na Iapuc. Procura na minha rede social lá, você vai ver lá o cartazinho, que é, eu não sei o que lá, Sanazar, é uma rua bem conhecida, 1769, alguma coisa assim. Apóstolo Jurandir, um beijo, hein? Leva aqui esse homem lá para ministrar, para ensinar o povo lá, hein? Irmão, um grande abraço, muito obrigado e vou te liberar porque não tem jeito para não atrapalhar o seu compromisso. Eu preciso. Mas, meu irmão, Deus te abençoe. Obrigado, Fábio. Primeiro de muitos juntos aqui. Obrigado.
Obrigado demais. Forte cara. abraço. Você, Uma honra. você Uma honra. Vou dizer que ele extra... é foda não, porque é uma palavra muito pesada. Então, substitui por outra aí. Fica a sua escolha. A escolha do freguês, como Valeu. eu falava. Desperte o louco que há em você. Desperte o louco.